E aí, minha gente, bem-vindos a mais um episódio do Lip Travel Show. Esse cara aqui que vos fala toda semana, que adora dar dica de viagens, falar sobre lugares diferentes ou até coisas diferentes nos lugares que todo mundo já vai. A ideia é sempre ajudar você a viajar mais, gastando menos e com isso, seu dinheirinho render para você conseguir fazer mais do que uma viagem só por ano. Hoje eu vou falar com vocês sobre São Paulo e a infinidade de coisas grátis que a gente tem para fazer na maior cidade do Brasil. Tá curioso? Bora comigo conhecer essa lista então. Gente, tô fazendo esse vídeo atendendo a um montão de pedidos de vocês de mais conteúdo sobre São Paulo, já que meu único vídeo aqui do canal dos 3 melhores cafés da manhã em São Paulo tá aqui no card, quem não viu assiste depois. Até porque tem muita gente que vem para São Paulo, mas muita gente mesmo, e até quem é daqui ou que tá morando na cidade por um tempo, que não tem nem ideia que São Paulo tem uma agenda cultural incrível que oferece muito, mas muito passeio grátis. Isso, gente, praticamente todos os dias do ano. Mas se você é aquela pessoa que já sabia disso e de repente não sabe qual realmente vale a pena, deixa eu contar pra você então, fiz uma seleçãozinha aqui. Até porque, independente da situação financeira de qualquer pessoa, fazer um passeio grátis sempre é uma boa ideia, certo? Bora então começar pelo mais óbvio de todos pra muita gente. A Paulista aberta. O principal cartão postal da capital vira uma praia urbana aos domingos e feriados. A Paulista fica fechada para carros e ônibus e daí só pedestres podem explorar os quase 3 quilômetros da Avenida Paulista a pé, de patinete, de bike, correndo, de skate, com o cachorro, com a família, com quem quiser. E se tiver um solão daqueles então, você pode até levar sua cadeira de plástico ou de praia pra curtir um dia tranquilo na nossa praia urbana, como fazem os parisienses, por exemplo. Por que não? Você vai ficar impressionado com a infinidade, gente, de show de rua que tem na Paulista. É uma vibe completamente diferente de final de semana. E fora isso, não sei se vocês já se deram conta de tudo que tem pra fazer num único lugar. Não dá pra perder um rolê pelo Parque Trianon, por exemplo, pelo novíssimo Sesc Paulista com terraço incrível, o MASP, o Conjunto Nacional, a Casa das Rosas, o Instituto Cervantes, o Itaú Cultural, o Centro Cultural Fiesp, a Japan House, o Instituto Moreira Salles e como se não bastasse, a Paulista ainda tem 4 shopping centers, feiras de artesanato em todas as pontas e no meio, 5 complexos de cinema e um montão de livrarias. Isso é São Paulo, isso é Avenida Paulista. É um dos lugares mais movimentados do final de semana em todo o Brasil. E aí o público muda completamente e as atrações são totalmente diferentes uma das outras. Vim pra Paulista, pra ver a Paulista aberta de final de semana, é sensacional. Eu arriscaria dizer, que é o lugar mais movimentado de final de semana numa rua só aqui na América do Sul. Então anota aí, Paulista fechada para carros, abertas para pedestres, aos domingos e feriados, das 9 da manhã às 7 da noite. Minha segunda opção são os jardins do Museu do Ipiranga. Muita gente pode não ter se dado conta, mas o Museu do Ipiranga é um dos pontos turísticos mais importantes de São Paulo. Eu diria que até um passeio obrigatório para quem mora aqui, ou até mesmo para quem visitar e quer conhecer melhor a história da cidade e a história do Brasil. E finalmente, parece que as portas do museu vão ser reabertas. O governador João Dória anunciou que a partir de setembro de 2019 vão começar as reformas do nosso querido Museu da Independência, fechado, pasmem, há mais de 5 anos. Eu li na imprensa que já conseguiram alguns patrocinadores para a reforma, que os caras estão estimando em 160 milhões de reais. Disse o governador que a reabertura vai ser em setembro de 2020 e disse ainda que vai ser uma abertura nos moldes das Olimpíadas do Rio de Janeiro, que durante o mês de setembro todo será um mês inteiro de comemorações, que o evento vai movimentar a cidade toda, porque além de ser um novo point, a gente vai ter muitas atrações por lá. Ainda falou o Dória que o museu vai ter para nós o papel do Museu do Louvre de Paris e outros grandes museus do mundo. A expectativa deles é que o museu receba 900 mil pessoas só no primeiro ano de funcionamento. Tomara, E vamos rezar para que o valor da entrada seja acessível para todo mundo, Mas enquanto a gente espera e torce violentamente para que isso realmente aconteça, podemos nos aventurar por lá, sabe fazendo o quê? Pelo menos vendo a área externa do museu, que sinceramente, por si só, já vale muito a visita. E é grátis. Então onde fica? Fica na Brigadeiro Jordão, 149 no Ipiranga e abre todos os dias das 5 da madruga às 8 horas da noite. Minha terceira sugestão para vocês grátis em São Paulo é o Parque da Água Branca. Quando a gente passa pela movimentada Avenida Matarazzo, a gente nem percebe, que o Parque da Água Branca é um pedacinho do interior cafeeiro de São Paulo. É tipo
tipo ir pra um sítio, sabe? Cheio de aves, cisnes, os caras têm até galinha andando em meio aos visitantes ali do parque. O parque é o seguinte, né? Seja para ler um livro, fazer exercício ao ar livre, meditar, fazer aula de yoga, um almoço em família naquele montão de mesa de madeira que o parque tem debaixo de uma área linda, cheia de árvore. É um passeio que eu recomendo, que vale muito a pena. Só tomem cuidado, porque lá, como tem muita ave solta, eles não deixam entrar cachorro, tá? Onde fica? Avenida Francisco Matarazzo, 455 na Água Branca. Funciona de segunda a domingo, das 6 da manhã às 8 horas da noite. Minha quarta opção é a Cinemateca Brasileira. Já ouviu falar desse lugar? Ó, no início do século XX, era um matadouro municipal, de onde saíam toneladas de carne para ser vendida por toda São Paulo. E hoje é um lugar onde as histórias são contadas por meio do cinema. A Cinemateca fica na Vila Mariana, ela sofreu uma ótima reforma, adaptou as instalações com várias salas de projeção, conservação e restauração de um montão de filmes. Antes de irem, dá uma olhada aqui na programação do site, estou colocando aqui no link. E para quem não quiser ir ver filme, falar não quero ver filme, quero só me divertir, dá para fazer só um passeio por lá. A gente consegue conhecer toda a estrutura e lá inclusive pode entrar com um cão de pequeno porte e até a gente pode fazer piquenique no gramado da Cinemateca. Onde fica Largo Senador Raul Cardoso, 207, Vila Clementino. Funciona todos os dias, só que de segunda a quarta abre das 8 às 18. De quinta a domingo fecha um pouquinho mais tarde, então abre das 8 às 21. Quinta opção, Solo Sagrado. Aposto que muita gente não conhece esse lugar que fica às margens da represa de Guarapiranga. O Solo Sagrado, ou Seite, como diz a Igreja Messiânica Universal, aliás, é o único solo sagrado do Ocidente, tá? Eles têm 3 no Japão e 1 na Tailândia. E esse nosso aqui em São Paulo. Esse lugar é mágico, tipo zen, sabe? Equilíbrio total. E o lance é o seguinte, ele foi construído em 1945 para que fosse o protótipo do paraíso na Terra, com a missão de deixar para a humanidade a base para a construção do mundo ideal. Uhul, hein? São 327 mil metros quadrados. Além do templo, tem um montão de jardim super bonito, cachoeiras artificiais, muita árvore e um enorme espaço para a gente caminhar. Tudo isso às margens da represa, sabe? Naquele ambiente zen, gostoso, parece que a gente não tá mais nem na cidade. Só que, ó, eles têm uma visitação bem mais restrita. Eles só abrem na quarta semana de cada mês. Não precisa fazer reserva, tá? Mas assim, funcionam de quinta a domingo, das 7h30 às 3 da tarde. De novo, só na quarta semana do mês. Fica onde? Na Avenida Professor Hermann von Hering, 6567, no Jardim Casagrande, como eu disse, lá na represa de Guarapiranga. Sexta opção, Red Bull Station. Desse lugar, já ouviu? O Red Bull Station é um prédio antigo, de 1926, que foi tombado como um patrimônio histórico, onde até 2004 era uma subestação de energia que se chamava Riachuelo. Foi todo reformado, reabriu em 2013 com muita programação musical e cultural grátis. São 5 andares lotados de atividade, tem cafeteria, tem um terraço com uma fonte luminosa e até um estúdio de música. Tô deixando o link do site aqui, acessa antes de ir para conferir a programação. Fica onde? No Centrão, na Praça da Bandeira 137, funciona de terça a sexta das 11 às 20 e sábado das 11 às 19. Centro Cultural São Paulo, acho que esse todo mundo já escutou falar, né? Fica na Vergueira, bem mais conhecido. O Centro Cultural São Paulo, ou CCSP, é um espaço com uma programação cultural muito top. Olha só quanta coisa no lugar. Tem a Pinacoteca Municipal, tem a discoteca Oneida Alvarenga, que foi feita pelo próprio Mário de Andrade, quando ele cuidava do Departamento de Cultura da cidade de São Paulo. Isso, lá em 1935. A coleção Missão de Pesquisas Folclóricas, também do Mário de Andrade. Um conjunto de bibliotecas, espaços expositivos, um montão de curso, cinema, teatro e até uma horta comunitária. Ó, toda a programação tá no site dele. Eles ficam na Rua Vergueiro, número 1000. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 10 às 8. Sábado e domingo, das 10 às 6 da tarde. Oitava sugestão, Parque Estadual do Jaraguá. Você sabia que o Pico do Jaraguá é o ponto mais alto da cidade? Sim, tem muita gente que acha que é a Avenida Paulista. Só que não. O Pico do Jaraguá tem 1.135 metros, enquanto a Paulista tem só 830 metros de altitude. Pra quem ainda não conhece, se for lá num dia de sol ou naqueles dias abertos, sabe, tipo pós-dia de chuva, vai ter uma vista das mais impressionantes da cidade. É realmente de tirar o fôlego, ver São Paulo de lá de cima e a imensidão que é essa cidade. Ó, trilheiros e não trilheiros. Atenção, tem 2 trilhas de acesso, tá? A primeira se chama Trilha do Zé Pai, que tem 4 km de subida, é meio que assim no meio do que sobrou da nossa Mata Atlântica. E tem a Trilha do Silêncio, que é a menorzinha e melhor para iniciantes, que é quase essa que todo mundo acaba usando. Para chegar lá de metrô, tem a linha Rubi, que começa na Estação da Luz. Daí a gente vai ter 2 opções. Ou a gente desce na Estação Vila Clarice e anda 1.500 metros até a entrada 2, ou a gente desce na Estação Jaraguá e entra na entrada 1 do Parque Estadual do Jaraguá. Dá também para ir, claro, de bike,
bike, de carro, de moto, de táxi, vai depender do que cada um pode gastar no transporte. Recomendo muito conhecer o Pico do Jaraguá. Fica na rua Antônio Cardoso Nogueira, 539, lá chama Vila Chica Luísa. Funciona todos os dias, das 7 da manhã às 5 da tarde. Nona opção grátis em São Paulo, Museu da Energia. Quer embarcar numa viagem eletrizante? O Museu da Energia foi reaberto no ano passado, tá novinho em folha, tem um montão de sala cheia de firulas de recursos audiovisuais que conta a história da iluminação pública de São Paulo. Fala bastante sobre o uso sustentável de energia, eu acho super interessante. Tem 2 andares, a gente pode conhecer através de um montão de vídeos e fotos e um monte de objetos a história do serviço de iluminação pública na capital, além de entender e se conscientizar do caminho da nossa água, desde os reservatórios até a torneira. É genial para ir com a família toda levar a molecada que tá ouvindo falar de economia de água na escola o tempo todo, eles acabam dando uma aula pra gente lá. Fica no centro também, na Alameda Cleveland 601, o bairro lá é Campos Elíseos, funciona de terça a sábado das 10 às 17, grátis, tá? 10ª opção, Becos da Vila Madalena. Meu, a Vila Madalena é atualmente o bairro mais cool da cidade. É um montão de restaurante, milhares de bares, montão de loja, é sem dúvida o bairro mais artístico de São Paulo, cheio de centros culturais e galerias de arte ao ar livre. Eu tô falando de quais? Dos becos do Batman e do Aprendiz, lotados de grafites de um montão de artistas, inclusive de um montão de artista famoso. Eu sinceramente adoro o astral de lá, aquele montão de cores, o clima do bairro, sabe? A arte de rua nessa cidade cinza, né, que a gente tem que podia ser mais colorida, é genial a gente ver. Eu acho que São Paulo merecia uma galeria de arte ao ar livre como aquela em todos os bairros da cidade. Até os gringos já descobriram o lugar e adoram pelo fato de o lugar, antes degradado pra caramba, ter sido transformado numa das maiores expressões artísticas da cidade. Então, vai lá conferir, você vai gostar também. Deixa eu falar uma dica extra para vocês agora, que não é grátis, mas eu faço questão de comentar, que é um lugar chamado Museu da Imaginação. Como eu disse, é pago, mas, meu, é sensacional pra gente levar a criançada. Vale muito a pena a gente esse investimento para quem puder. Ó, pra vocês terem uma ideia, o lugar tem 2.000 metros quadrados. É uma espécie de parque de diversões com uma pegada artística. Cada sala tem uma proposta diferente para expandir a percepção da garotada a partir dos 4 anos de idade. Além de a gente ver uma réplica ampliada da leitura de Pablo Picasso, a gente também pode tocar a tela e as bolas texturizadas de papel machê que ela tem. Tem uma exposição nova esse ano do Leonardo da Vinci que é muito top, tá? Tem também a garagem laranja, onde tem um montão de instrumento para quem quiser brincar de astro do rock e montar uma banda. Minha meninada pira nesse lugar. Tem um circuito de escalada, tem uma casa na árvore de mentirinha. Tudo isso vai completando as atrações do museu. Aliás, o lugar é todo adaptado para criança deficiente, tá? Então quem tiver filho que tenha necessidade especial pode ir nesse lugar tranquilo. É tudo muito interativo. As exposições são imersivas, mediadores culturais para tudo que é lado, super estímulo à imaginação da garotada e dos adultos, pessoal. Eu acho imperdível isso num Brasil que a gente tem pouquíssimos museus de ciência e tecnologia. O legal também de lá é que as visitas são sempre monitoradas e duram 3 horas, então não é cansativo. Agora dá uma reflexão para quem ainda tá por aí. Olha só, eu acho muito importante mostrar outros exemplos para essa meninada, sabia? Eles acabam crescendo com aquele sonho de ser modelo ou jogador de futebol e muitos pais acabam meio que embarcando nessa. Eu acho que a gente não pode se esquecer de que a família é responsável por criar um mundo melhor. Não nos esquecermos dos valores básicos, como o respeito ao próximo, e também mostrar bons exemplos de profissões futuras para essa criançada, gente, é fundamental. Principalmente porque 65% das crianças que estão começando hoje o ensino fundamental vão trabalhar em profissões que ainda não existem. Por que eu estou sugerindo isso? Tudo que for exemplo de coisa diferente, de cultura, de tecnologia, de inteligência artificial, de machine learning, vão ser ótimos exemplos para que elas aprendam na infância e levem com elas para o futuro, para terem um futuro melhor, porque, a nova revolução industrial já começou e ela é agora através da tecnologia. Eu, sinceramente, acho que vale muito a pena investir e pagar para entrar nesse museu com a nossa molecadinha. Fica na rua Ricardo Cavaton, 251, na Lapa. Funciona de terça a sexta, das 10 às 17, de final de semana, das 10 às 18. Custa R$ 141 por adulto e as crianças menores de 12 pagam 70. Às vezes os caras têm promoção no site que cada criança que levar um adulto, esse adulto paga só 25. Dê uma olhada no link aqui que eu tô colocando do site, visitem, vejam como esse Museu da Imaginação é sensacional, não perca essa oportunidade. Aliás, gente, todos os links de todos esses lugares estão aqui no descritivo do vídeo, tá? Pessoal, viram quanto passeio legal tem para fazer de graça em São Paulo? Eu até dei uma condensada aqui para vocês, para o vídeo não ficar muito grande. Confiram sempre a programação, vale muito a pena. Por hoje é isso, pessoal. Se vocês curtiram, bora apertar esse joinha, compartilhar com os amigos. E se ainda não se inscreveram no canal, que tal? Estão gostando do conteúdo? Se inscrevam aqui no Lip Travel Show, comenta aqui embaixo
abaixo comigo, ó. E também não deixa de me acompanhar lá pelo Instagram. Gente, obrigado por verem mais esse vídeo até o final. Até a próxima semana, ó. Curtam seus filhos, curtam sua família. Passeio cultural de graça em São Paulo sempre, hein? Bora comigo que viajar é uma delícia!